Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus inundem muito poderosamente o coração de cada um de vocês. Amém. Amém? Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, para que esta mensagem venha nos edificar, venha nos fazer refletir que tipo de igreja nós somos, que tipo de igreja nós precisamos ser. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Como já foi dito, eu vou tornar a repetir. O tema da nossa mensagem durante o decorrer de todo esse mês é a comunidade cativante. Então, nesta noite eu vou pregar sobre um subtema que é o que precisamos fazer para sermos uma comunidade cativante. Então, no decorrer dos outros domingos, durante o resto do mês, os irmãos vão pregar nesse tema principal, mas com certeza outros subtemas virão e a gente vai ver com certeza outros desenrolar desse tema. E eu quero dizer para você que não perca nenhum desses domingos que vigouram, para que a gente possa se inteirar de como nós devemos ser na presença de Deus e de como nós precisamos ser no meio da comunidade em que nós vivemos. Antes de mais nada, deixa eu pedir aqui, fazer um pedido de oração, porque até eu esqueci, mas o nosso irmão Écio, que muitos de vocês não conhecem, mas uma boa parte da igreja conhece, ele teve um AVC essa semana, sábado passado nós tínhamos visitado ele, e ele ficou muito alegre com a nossa visita, e disse que vinha sim se congregar aqui com a gente e tal. Foi um momento muito maravilhoso, nós oramos com ele, e ele estava se recuperando acho que foi zika que ele teve, ele estava se recuperando, enfim. E até a irmã Celá encontrou-se com ele lá no hospital de Maracanã, ela esteve lá também enferma e encontrou-se com ele lá. E ele estava melhor, estava melhorando, mas essa semana infelizmente ele teve um AVC. Então eu soube que ele estava internado, eu não tive ainda a oportunidade de visitá-lo, mas eu vou procurar segui-lo para saber se ele já melhorou ou não. Mas peço à igreja que coloque também nas orações de vocês o irmão Écio, certo? E nesse instante eu quero começar aqui com uma oração e também quero clamar para ele. Peço que você baixe a sua cabeça nesse instante. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nesse momento aqui que juntos todos estamos, eu quero em primeiro lugar te agradecer pela tua graça sobre nós, pelo teu amor, misericórdia, por todo o teu cuidado, Senhor, com o teu povo. É bem verdade que muitos estão enfermos, mas nós sabemos que enquanto estivermos aqui, nós estamos debaixo de todas essas dificuldades, de todos esses problemas. E as enfermidades é apenas algumas delas. Que o Senhor abençoe e cuide de cada irmão, a Deus, que está enfermo, como o irmão Écio, que está lá naquele hospital internado. Que a mão do Senhor seja sobre ele. Ajude, ó Pai, a se recuperar. Ajude-o a se erguer. E dê oportunidade a ele, ó Deus, se for essa a sua vontade, que ele venha aqui, junto com todos nós, adorar e glorificar o seu Senhor. Faz assim, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Também te peço que nesse momento abençoe aqui toda a tua igreja, abre as nossas mentes, o nosso coração, para que a tua mensagem flua, para que a tua mensagem, ó Deus, faça uma diferença em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós. Que não seja eu, ó Deus, que vá falar meras palavras aqui, não, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando através de mim. Mas assim, ó Deus, sou um vaso imperfeito, sim, eu sou, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, cada dia o Senhor restaura a minha vida. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor de sempre. Amém. Muito bem, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram
estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Aqui, após o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a gente sabe de todo o acontecimento aqui, em que a igreja do Senhor nasce, em que a igreja do Senhor surge. O apóstolo Pedro, ele é confrontado com algumas das pessoas que estavam ouvindo a mensagem que ele estava pregando. Eles estavam dizendo, comentando, que aqueles homens que ali estavam, que falaram línguas estranhas, falaram outros dialetos, estavam embriagados. Então ele exortando aquelas pessoas, falando e ensinando, ele disse que não, ali era simplesmente uma profecia de Joel que estava se cumprindo. E nós sabemos que depois que ele faz toda aquela pregação, ele explana todo aquele acontecido, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja nasce ali, a igreja surge. E aqui nós percebemos como eles viviam, como eles se portavam como igreja. Então observe bem, todos nós temos um compromisso, em primeiro lugar, com Cristo. Nós precisamos, acima de todas as coisas, olhar para nós e ver que nós temos um compromisso firme com Jesus. E nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão desse compromisso com Jesus. Porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas a Ele. Então nós precisamos viver de acordo com os seus preceitos, de acordo com a sua vontade. Então nós temos esse compromisso. Mas também nós temos um compromisso com a igreja. Porque na realidade a igreja é o corpo de Jesus. E nós somos membros e fazemos parte desse corpo. Então nós temos um compromisso com a igreja. E também não podemos negligenciar isso. Porque é bem verdade que mesmo cada um de nós, temos pensamentos diferentes, mas nós não podemos de forma nenhuma ter pensamentos diferentes em relação às coisas de Deus. As coisas de Deus é para ser cumprida. Então esse é o nosso compromisso com a igreja. Mas também nós temos um compromisso com o mundo. Porque na realidade Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos esse compromisso. O compromisso de levar o evangelho, o compromisso de ensinar os preceitos de Deus, o compromisso de revelar o amor de Deus às pessoas que não o conhecem. Então nós temos isso. Mas nós devemos fazer uma pergunta. Como Deus vê a igreja? Como Deus tem visto nós que somos essa igreja? Deus, Ele salva pessoas através da sua graça e liga essas pessoas ao corpo que é a igreja. Deus, de forma nenhuma, Ele vai salvar ninguém e deixar no isolamento. Não, Ele traz para que seja cuidada, para que seja ensinada, para que ela se edifique dentro dos conceitos de sua palavra. É assim que nós temos que ter compromisso. Nós não podemos negligenciar isso. Jesus, todos os dias, Ele edifica a sua igreja, Ele edifica a sua comunidade, Ele edifica o seu povo. No passado, Jesus ele planejou o surgimento dessa igreja. E aqui em Atos capítulo 2 a gente vê que ela surgiu, que ela aconteceu. No presente, o qual nós vivemos, todos os dias Jesus edifica a igreja, nos ensinando, nos corrigindo. Jesus edifica a sua igreja. Mas no futuro que eu creio que não está muito longe, Jesus irá aperfeiçoar a sua igreja para toda a eternidade. Amém?
E eu pergunto, você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte disso? Nós precisamos almejar isso. Nós precisamos querer isso. Porque nós somos instrumentos da comunidade de Deus. Nós somos instrumentos da igreja de Deus. E olha, a igreja ela está no centro da salvação. A igreja não salva, mas ela é um instrumento de salvação. Jesus morreu para remir, para reunir o povo, para que caminhasse dentro da sua vontade. Jesus morreu por isso. Então, olhando e focando na salvação, claro, não somente nossa, mas de todas as pessoas, no sentido geral, precisamos ser uma comunidade cativante. Precisamos ser uma comunidade que chama, uma comunidade que interage, uma comunidade em que as pessoas olham e dizem, puxa vida, essa igreja aí é uma igreja legal, é uma igreja que prega as verdades, é uma igreja que vive a verdade, é uma igreja que caminha dentro dos padrões de Deus. Eu quero participar dessa igreja. Nós precisamos ser contagiantes. Nós não devemos de forma nenhuma sermos uma igreja que expulsa, em que deixa para lá, em que não se preocupa, em que não tem comunhão. Não, não. A igreja que nós precisamos sonhar e almejar ser é uma igreja cativante. E é exatamente dentro disso que nós vamos estar falando esta noite. Uma igreja cativante, ela envolve, ela convida, ela traz, ela se preocupa, ela ajuda em todos os aspectos. Em todos os aspectos. As pessoas, elas vivem, às vezes, numa dificuldade enorme de ter fé, numa dificuldade enorme de terem perspectivas de vida, mas nós, como igreja cativante, nós precisamos ajudá-las a caminhar nisso, a viver isso. Amém? Então, para nós sermos uma igreja cativante, eu convido você a observar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos estar aprendendo. Porque uma igreja cativante, uma igreja que sonha, que quer ser cativante, ela precisa aprender. Observe que aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles aprendiam, eles ouviam, eles guardavam nos seus corações aquilo que os apóstolos ensinavam, que os apóstolos pregavam. E a igreja ela precisa estar focada nisso. Há muitos que vão dizer que não é muito importante estar estudando muitas coisas. Eu sou crente, eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou esperar a volta dele. Então, há muitas pessoas que têm esse pensamento e não querem se esmerar, não querem estudar, não querem meditar nessa palavra. Mas preste atenção. Aqui havia uma comunidade de mais de 3.000 pessoas convertidas. Você imaginou se essas pessoas tivessem esse pensamento? Nós não estávamos aqui. Porque a igreja não teria crescido. Ela não teria se expandido. Mas o interessante é que aquela comunidade era cheia do Espírito Santo. Ela era cheia do Espírito Santo de Deus e estava, de uma certa forma, buscando aprender, buscando conhecer. E não queria viver apenas nas expectativas espirituais e místicas, não. Elas queriam, de todas as formas, aprender tudo que fosse possível sobre Deus. Para que tivessem vidas, glórias, para que tivessem uma espiritualidade mais elevada. Elas estavam com fome da palavra, elas estavam com fome da verdade. Então a igreja, para que ela seja cativante, ela precisa estar aprendendo. Ela precisa querer conhecer sobre Deus. Ela precisa querer todos os dias mergulhar nessa palavra. Olha, a plenitude do Espírito Santo, ela é compatível com aprender. Se o Espírito Santo está em nós, se Ele é completo em nós queremos aprender mais de Deus, porque Ele mesmo vai nos cobrar isso, Ele mesmo vai nos fazer isso, Ele vai nos cobrar a verdade, Ele vai nos ensinar a verdade. Hoje, nós precisamos ser fiel em conservar essa doutrina, a
doutrina dos apóstolos, porque muitos estão pregando heresias, muitos estão ensinando aquilo que Deus não manda ensinar, muitos estão derramando sobre a vida das pessoas uma pseudo, vamos dizer, loucura, e não pregam as verdades. Essa verdade, ela foi, através da história, preservada e nos chega até hoje, através da palavra de Deus e a Bíblia. Amém? Essa verdade foi preservada. Uma comunidade cativante que ela é cheia do Espírito Santo, e nós precisamos almejar isso, ela conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia. Por isso nós, como servos, nós como partes do corpo de Cristo Jesus, nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos estudar essa palavra, nós precisamos querer estarmos alicerçados nela, abraçados nela. Os pastores pregam sempre e sempre. Os pais ensinam a Bíblia aos seus filhos, porque essa precisa ser a direção. Os professores de escola dominical, eles se esmeram a ensinar as crianças a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você como pai, como mãe, que tem um filho na escola dominical, você conversa com ele sobre o que ele aprendeu na escolinha? Porque ele está aprendendo sobre a palavra de Deus. Mas se você começar a conversar com ele esse assunto, ele vai se interessar mais, ele vai querer contar para você o que aprendeu. Nós precisamos fazer isso. Uma comunidade cativante, ela busca isso. Os membros precisam ler, eles precisam refletir sobre essa palavra. E sabe, irmãos, nós aqui, na Igreja de Cristo, Gereissati, Maracanaú, Ceará, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos nos preocupado com isso. Muitos de vocês sabem que às quartas-feiras nós temos um culto de doutrina, onde nós estamos estudando o livro de Hebreus. Então tem exposição dessa palavra quarta-feira após quarta-feira. Mas uma coisa tem me preocupado, porque nós tínhamos aqui um bom número de irmãos nas quartas-feiras, mas isso diminuiu corriqueiramente. E não é por outra coisa, é porque muitos estão acomodados, estão de braços cruzados. Não. Uma igreja cativante, ela precisa estudar sempre, sempre, sempre. Você não sabe o dia que vai ser abordado por uma heresia, você não sabe. E quando ela vier, você precisa estar pautado nessa verdade, para derrubar qualquer coisa que possa vir a denegrir a sua fé, a derrubar a sua fé, colocar dúvidas sobre você. Uma igreja cativante, ela precisa aprender todos os dias. Você concorda comigo? Poucos concordam, mas é uma verdade. É uma verdade. Em segundo lugar, quando nós olhamos a igreja que surge, a igreja falada na Bíblia, a igreja ensinada e mostrada pelos apóstolos, pela palavra de Deus, nós vemos que uma igreja cativante, ela precisa ter a verdadeira comunhão. Irmão, nós precisamos ter uma comunhão firme. Nós precisamos ter uma comunhão fechada, forte. Quando eu digo fechado, eu não estou dizendo que você fecha e não deixa ninguém entrar, não. Eu digo fechada na verdade. Que heresias não entrem, que coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus mergulhem na nossa comunhão, de forma nenhuma. A comunhão verdadeira, ela tem uma marca. Você sabe qual é a marca da comunhão verdadeira? O amor. O amor. Interessante que nós, muitas e muitas vezes, nós somos rotulados, fomos, e eu acredito que ainda seja, eu espero que sim, que nós éramos a igreja do amor. Eu acho que muitos de vocês aqui, realmente, quando veio para a igreja de Cristo, sentiu isso. Que foi bem recebido, as pessoas te amaram, as pessoas se importaram com você, as pessoas realmente viram que você era alguém, e isso é maravilhoso. Muitos de vocês aí, que junto comigo conversaram, tal, e sentiram isso, a gente não pode esquecer, porque
Porque esse amor é uma marca que se manifesta entre nós através do cuidado. Através do cuidado. Amar no mandamento de Deus. É interessante que lá em Mateus capítulo 22, Jesus disse que o segundo mandamento era igual ao primeiro. O primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento era amar o próximo como a si mesmo. Então, não é opcional. É um mandamento. Você nunca vai poder chegar para os pastores e dizer assim: pastor, eu amo o Beto, mas eu não gosto do Pedro. Eu gosto de fulano, mas não gosto de Beltrano. Eu amo A, mas não amo B. Não é opcional. Nós temos que amar. É mandamento. A palavra nos ensina que nós devemos amar até os inimigos. Inimigos. E quanto ao irmão, nós devemos dar vida por eles. É mandamento. Então, como igreja cativante, nós fomos chamados para um amor incondicional. Não tem condição, você tem que amar. Porque uma igreja cativante, ela ama, porque se ela não amar, ela não prega o evangelho. Não prega. Se você não amar, você não prega o evangelho. De forma nenhuma. Você não vai expandir essa palavra. Você não vai semear ela, porque você não ama. É incondicional. É incondicional. E essa comunhão também é compartilhada. Ter comunhão no sentido de estar junto e assistir. Nós somos chamados a uma solidariedade. Nós somos chamados à generosidade. Nós somos chamados ao cuidado, ao zelo. Deus tem nos chamado a isso. Então uma comunidade cativante, ela é cheia do Espírito e vive a verdade da comunhão. Vive a verdadeira comunhão. E sabe, ter comunhão é algo sublime. É algo maravilhoso. Porque vem de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só comunhão. E Ele derrama isso sobre nós. Ele nos ensina isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe, por favor, pela graça de Jesus, não deixe que coisas pequenas destruam o seu relacionamento com o outro. Não deixe. Pode ser o que for. Porque muitas vezes, por falta de humildade, de abnegação, de excesso de egoísmo, nós perdemos chances e mais chances de ter uma comunhão verdadeira. Perdemos sim. Olhe, talvez você possa ter uma causa com algum irmão que não foi resolvido. Talvez você possa, sei lá, estar vivendo um momento com alguma mágoa de algum irmão, não sei. E talvez até esse irmão já tenha se arrependido se te fez alguma coisa. Talvez até ele esteja numa luta, tentando mudar, tentando se acertar. Mas muitas vezes uma segunda chance não é dada. Certa vez Pedro, conversando com Jesus, ele disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Talvez ele já tivesse de saco cheio de perdoar. Será que eu tenho que perdoar 7 vezes? Jesus disse para ele: Pedro, não. O perdão tem que ser 70 vezes 7. Em outras palavras, perdoe sempre. Para que você não quebre essa comunhão. Porque o que nós vivemos aqui é uma sombra do que nós iremos viver agora com Deus para toda a eternidade. Você já pensou chegar na presença de Deus: Senhor, eu vim para cá, mas com a mágoa do lado do meu irmão? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Uma igreja cativante, ela vive isso. Ela precisa lutar por essa comunhão verdadeira. E eu não estou dizendo que é simples, não, porque não é. Eu não estou dizendo que é bem fácil, porque não é. É complicado, é difícil sim. Mas quem disse que o caminho da cruz é fácil? Você acha que foi fácil Jesus carregar aquela cruz? Você acha que foi fácil toda a vida dele? Você acha que foi fácil ele, dono do universo, o Senhor de todas as coisas, aquele que construiu todas as coisas, veio aqui, se fez homem, mostrou Deus, derramou o amor sobre as pessoas, e as pessoas o traíram, e as pessoas o crucificaram, e as pessoas o acusaram?
Foi fácil para Jesus. Nem vai ser para nós. Nem vai ser para nenhum de nós. Nós precisamos todos os dias crucificar o nosso eu. O meu eu. O meu eu me mata. O meu eu me destrói. O meu eu me para. E como igreja cativante eu tenho que lutar contra isso. Jesus, em Mateus 16, 24, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil não, irmãos. Não é não. Uma comunidade cativante, ela é comum. Ela luta por essa unidade. Uma comunidade cativante, ela parte o pão e muitos não estão nem aí para os cultos. Muitos não faltam, muitos não estão nem aí, muitos não querem estar aqui. Tanto faz estar em casa, tanto faz vir, vezes, faz vezes. Quantas vezes eu fico ali atrás e vejo irmãos que faltam, irmãos que não estão aqui. Fora os doentes, tem muitos que às vezes não vêm por não vir. Uma igreja cativante, ela precisa ter o desejo de partir esse pão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É outra coisa que uma igreja cativante precisa estar focada, precisa ter o desejo, é de orar e de orar. Hoje se ora muito pouco, hoje se fala com Deus muito pouco. Jesus nunca deu ênfase sobre estudar sobre Deus, mas ele deu ênfase, sabe, na vivência com Deus. Porque quando nós oramos, nós temos vida com Deus, nós falamos com Ele, nós temos intimidade com Ele, e isso faz toda uma diferença. Toda uma diferença. Vai fazer. Por falta de oração. Por falta de oração. Há poucos que pedem, aliás, há muitos que pedem as suas convicções com relação às coisas de Deus. Por falta de oração, se perde a comunhão com Deus. Por falta de oração, nós não crescemos, perdemos o compromisso com o reino de Deus. Por isso nós precisamos, se quisermos ser uma igreja cativante, nós precisamos estar alicerçados nessas coisas, buscar essas coisas. As pessoas que oram, elas se tornam mais humanas, porque elas contemplam a Deus, elas sentem a presença de Deus. Então o seu lado humano começa a fluir, ela começa a se preocupar com as pessoas, começa a se preocupar com os seus semelhantes. Deixa eu só abrir um parênteses aqui na mensagem e falar uma coisa. Nós temos um grupo na casa do irmão Ribamar. A irmã Socorro tem uma lista de pessoas que nós oramos todas as terças-feiras. E eu vou dizer para você, muitos dos pedidos e orações que está lá naquele caderninho, o Senhor já nos atendeu. A irmã é testemunha, o Riba é testemunha, vocês, alguns que estão lá no grupo, sabem do que eu estou falando. Deus tem atendido. E não é porque, vamos dizer, o nosso grupo é especial, de forma nenhuma. É porque Deus é misericordioso e nós somos perseverantes no pedido. Nós clamamos, nós pedimos, nós intercedemos, e não somente lá, mas em casa também, nos nossos momentos de orações. E Deus nos ouviu. Deus nos ouviu. Deus tem feito isso. Aqueles que oram se tornam mais maduros na fé. Você quer amadurecer na sua fé? Ore e ore e ore. Porque Deus vai te derramar fé todos os dias. E vistam mais em sua vida espiritual, porque isso é o melhor para nós. E quando nós temos essa verdade, a gente ora mais. Deixa eu continuar aqui. Nas sextas-feiras, nós também temos um grupo de oração funcionando aqui na igreja. Eu quero convidar cada um de vocês que na sexta-feira não tem nada para fazer, vem para cá. Para que a gente fale com Deus, para que a gente tenha essa comunhão, para que a gente aprenda mais. Porque na oração,
nós também aprendemos com Deus. Amém? Então, uma igreja cativante, em terceiro lugar, ela precisa temer ao Senhor. Olha aí, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais. Uma igreja que teme ao Senhor, ela é perseverante, ela é respeitosa, ela tem a certeza de que o Senhor é presente. Nós precisamos sempre estar em sintonia com esse temor. Porque Deus não é brincadeira. Deus não é alguém que possa se debochar. Não, Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. E nós precisamos respeitá-lo, temê-lo, levar Deus a sério. Muitas vezes se vive um cristianismo morto, se vive um cristianismo que não leva-se Deus a sério. Nós precisamos agir dessa forma, como se quisermos ser uma igreja cativante. Nós precisamos levar uma vida de piedade, nos apartando do mal, abominando o pecado, sendo sal e luz para esse mundo. Se quisermos ser uma igreja cativante, nós precisamos temer ao Senhor. E essa igreja aqui, muito interessante. Essa igreja aqui, à medida que ela abominava o pecado, que ela impactava o mundo, porque não era amiga do mundo, não se conformava com o mundo, não amava as coisas do mundo, vivia uma vida de santidade e pureza, à medida que ela fazia todas essas coisas, Deus operava maravilhas no meio da igreja. Deus opera maravilhas. Veja que muitos prodígios eram feitos pelos apóstolos. Paralíticos andavam, coxos saltavam, vidas eram impactadas, conversões maravilhosas aconteciam. O nosso Deus é o mesmo. Aconteceu lá, mas também pode acontecer aqui. O Senhor pode agir, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, seu poder é ilimitado. Ele age através da sua igreja. Eu não estou dizendo que isso é o Evangelho. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer tudo isso. Não, eu não estou falando que é o Evangelho. Porque o Evangelho é outra coisa. Eu estou falando que esses milagres Deus fez e Ele faz se Ele quiser, da forma que achar conveniente, porque ali Ele precisava que as pessoas crescem. Ele tinha que mostrar o seu poder. A igreja, ela cresceu pela pregação fiel do Evangelho, e o Evangelho é o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos pregar, é isso que nós precisamos ensinar, porque as pessoas não conhecem a profundidade disso, as pessoas não conhecem essa verdade, e por temor a Deus, por viver na igreja, por ser filho dele, nós precisamos pregar esse Evangelho a todo custo. Porque quem quer fazer parte de uma igreja cativante tem que temer a Deus. Tem que trazer no seu coração o temor a Deus. Em quarto lugar, uma igreja que quer ser cativante, ela precisa ser uma igreja alegre. Alegre. Essa igreja, ela tinha um culto vivo, ela tinha entusiasmo. Ela celebrava Deus com alegria. Olha aí. Essa igreja era uma igreja que impactava. Ela era uma igreja que a alegria se expandia. Nós precisamos deixar a expressão do Espírito Santo fluir e agir e se mostrar em nossas vidas. Nós não podemos de forma nenhuma ter vergonha de glorificar a Deus. Deus foi quem te salvou. Deus foi quem deu a vida por você. Mas hoje parece que as pessoas têm receio de, às vezes, de dar uma glória a Deus, de dizer um aleluia. Parece que as pessoas se retraem. A alegria de Deus, ela é pura.
alegria de Deus ela é santa. E essa igreja, ela celebrava com entusiasmo, com alegria, com gozo, com satisfação. Elas festejavam Deus com a espiritualidade de suas almas. Nós precisamos agir assim. Se nós queremos ser uma igreja alegre, nós precisamos fazer dessa forma. Se alegrar na presença de Deus. Você é feliz porque foi salvo? Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de glória a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair daqui saltando e dando cambalhota, e rebolando cadeira e fazendo. Não, porque tudo tem ordem e tem decência. A alegria com Deus, ela é diferente de baderna. Há muitos aí que estão confundindo isso. Estão fazendo coisas que Deus não ensina. Mas nós precisamos ser alegres. Nós precisamos estar cheios dessa alegria. Sabe por quê? Porque você que foi salvo, você vai morar na glória com Jesus para toda a eternidade. Isso é motivo de alegria. Se você lutar, se você perseverar, se você estiver em sintonia com esse Deus maravilhoso e continuar na firmeza dessa palavra, você não vai para o inferno, você vai para a glória, porque Ele tem dito através da sua palavra, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, aqueles que creem e se entregam a Ele serão salvos. Se nós vivermos isso, seremos salvos sim. Aquela igreja, ela vivia essa sintonia. Ela vivia isso. Ela conhecia Deus, ela amava Deus, ela proclamava suas virtudes. Então, nós precisamos pregar as virtudes de Deus. E as virtudes dele estavam incessadas no Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Uma igreja cativante, em quarto lugar, para ser uma igreja cativante, ela precisa crescer. Aliás, ela cresce e conta com a simpatia de todo o povo. Porque isso está aí. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja, ela não contava com a simpatia do mundo. Não. Ela contava, aliás, ela não contava com a simpatia do mundo porque ela não se conformava com o mundo. Ela não era uma igreja conformada com o mundo. Mas o mundo olhava para essa igreja e via que os homens eram melhores. Os homens eram melhores homens. Viam que os maridos eram melhores maridos. Viam que os empregados eram melhores empregados, os patrões eram melhores patrões, os cidadãos eram melhores cidadãos. O mundo via isso. Viu que as mulheres eram melhores esposas. Eles viam que os jovens eram melhores filhos. Então essa igreja ela dava testemunho para a sociedade. E é isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos, almejamos ser uma igreja cativante, nós precisamos dar testemunhos para a sociedade. Se você comprou, você paga. Se você pediu emprestado, você devolve. A sua palavra precisa ser sim, sim, não, não. Nós precisamos dar testemunhos de vida. Nós precisamos viver o que pregamos. A igreja cativante, ela precisa contar com a simpatia de todo o povo. E o resultado disso é que Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Deus acrescenta. Deus é que acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. O crescimento não é administrado por nós, é obra de Deus. Uns pregam, outros ensinam, outros regam, mas Deus é quem dá o crescimento. O crescimento de Deus. Então o crescimento da igreja, ela é consequência de um estilo de vida cristã. Se você tem uma vida cristã, é necessário. É um irmão que ora, é um irmão que se esforça, é um irmão que estuda essa palavra, é um irmão que vive no temor de Deus. Deus vai dar o crescimento.
Porque você vai ser uma ferramenta infalível nas mãos do Senhor. O inimigo não vai chegar perto. Porque você é um homem que ora, uma mulher que ora, se entrega, que vive para agradar ao Senhor. Então, para sermos uma comunidade cativante, nós precisamos estar sempre aprendendo. Nós precisamos ter uma verdade comum. E nós precisamos estar aprendendo com os apóstolos, recebendo os conhecimentos, conservando seus ensinos, vivendo isso. Ter uma verdadeira comunhão entre nós, perseverando nessa comunhão, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Para sermos uma igreja cativante, nós precisamos sempre trazer o temor do Senhor, adorando a Deus em todas as instâncias, onde nós estivermos, onde nós vivermos, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua que você mora, no bairro que você mora, onde você estiver, você precisa adorar a Deus com a sua vida, com a sua verdade, com o seu comportamento, com a sua desenvoltura, com o seu amor. Para sermos uma igreja cativante, nós precisamos ser alegres. Somos salvos, por isso somos alegres. Por isso somos. Precisamos buscar o conhecimento e a simpatia das pessoas. Sabe, você já imaginou as pessoas olhar para você e ter repulsa? As pessoas olhar para você e dizer assim: eu não vou para a cara desse camarada aí. Isso até pode acontecer, porque Jesus ele não agradou a todo mundo. Mas eu acho que quando isso acontece de uma forma maior, alguma coisa está errada. Porque nós, ao sermos servos de Deus, ao sermos crentes, nós não temos nenhum motivo para estarmos zangados, para estarmos com raiva. Não. Nós temos motivo de alegria, e temos motivo de alegria para glorificar a Deus todos os dias. Então as pessoas vão olhar para nós e vão ver isso. Rapaz, ser crente, eu acho que é bom, porque o camarada está cheio de problema, não tem emprego, tem gente doente em casa, tudo, mas ele é cantando, glorificando a Deus em todas as instâncias. Deus tem dito para nós que não devemos murmurar, nós devemos glorificá-lo em todas as instâncias da nossa vida, seja na alegria, seja na tristeza, seja na fartura, seja na escassez. Por isso nós precisamos ser alegres. Se de fato nós agirmos assim, dentro de tudo isso que foi falado aqui, o Senhor, dia a dia, vai acrescentar à igreja os que vão sendo salvos. Amém? Então, amados, nós precisamos olhar e dizer: será que Deus vê isso em mim? Será que Deus vê que eu sou essa igreja? Será que eu sou realmente uma igreja cativante? Pense nisso. Medite nisso. Porque eu digo para você, e quando nós encontramos essa trilha, o Evangelho será expandido mais e mais e mais. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça dele lhe banhe de todo amor, de toda graça, e ensine todos os dias, todos nós, a vivermos como viviam os convertidos de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 9. Porque aquela igreja era uma igreja cativante. Se nós sonhamos com isso, se nós queremos ser essa igreja, nós precisamos observar algumas coisas na palavra de Deus. Amém? Então, e nos outros domingos, vocês continuem vindo e ouvindo as outras mensagens, para que venha entrando mais no seu coração e na sua mente o que Deus almeja e espera de nós como igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar